Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Hoje, sábado 13 de setembro de 2025, temos um estudo de suma importância para os filhos de Deus nesses últimos dias, para o povo adventista, O povo que tem a mensagem do juízo. Com certeza, o povo adventista na igreja adventista, não é o único lugar onde Deus tem o seu povo. Na verdade, a vasta maioria dos filhos de Deus ainda andam nas outras igrejas. E tem alguns que nem sequer têm igrejas. São os desigrejados. Diz que não tem igrejas, que não vão em nenhuma igreja. Talvez ficaram decepcionados por alguma atitude, algum comportamento incoerente dos que vão para a igreja, mas não deixam de ser pessoas que buscam a Deus. E na hora certa, no alto clamor, na última advertência, Deus vai chamar esses filhos e filhas dele que andam errantes fora do aprisco. Então, graça e paz a vocês que estão ouvindo estas mensagens proféticas avançadas. Bem-aventurados somos nós que estamos vivendo nesses últimos dias com a mensagem especificamente para esses últimos dias. É um privilégio e também é uma grande responsabilidade que cai sobre mim e sobre vocês. Todos nós que estudamos essa mensagem semana após semana, dia após dia. Lembrando que nós temos nossa sala de meditação e oração todos os dias, de segunda a sexta, Temos uma sala de meditação de manhã cedo, no horário de Brasília, 5h40, horário de Brasília. No sábado, na sexta-feira, temos a lição da Escola Sabatina, 19h30. Toda sexta-feira, 19h30, horário de Brasília. E no sábado, pela graça e misericórdia de Deus, temos também o nosso estudo semanal. Tudo isso com o propósito de preparar o povo de Deus para o selamento e para os grandes e terríveis eventos prestes a acontecer no nosso mundo. Quando nós, adventistas, falamos de profecia ou de profetas para os últimos dias, surgem na nossa mente dois profetas, dois nomes. Que nomes? Daniel e Apocalipse. Dois nomes. Mas esses não são os únicos que escreveram para os últimos dias. Além de Daniel e Apocalipse, temos outros profetas. Outros que falaram, que escreveram para o nosso tempo. E precisamos, meus amados irmãos, estudar as profecias deles. Precisamos também fazer tudo o que depende de nós para mostrar para esses santos, ao povo de Deus, a profecia desses homens de Deus, desses santos homens de Deus que falaram para o nosso tempo. Eles falaram para o nosso tempo, ok? Vamos agora no livro, antes de entrar na profecia de Sofonias em si, vamos tentar ler os 3 capítulos. Sofonias 1, 2 e 3. Antes de entrar na profecia de Sofonias em si, vamos ler Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 95, que diz assim: Pela boca do profeta Sofonias, o Senhor aponta os juízos com que ele ferirá os malfeitores. Ferirá, seja, futuro. Um verbo em futuro. Ou seja, Deus ainda não cumpriu totalmente
a profecia do seu servo Sofonias. Vamos ver agora o contexto, né? Todo o parágrafo, quando ela mencionou, ferirá, se Deus vai fazer coisas assim, grandes e terríveis, né? Que ele mesmo anunciou pela boca do seu santo profeta Sofonias. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 95, 96, diz assim: pela boca do profeta Sofonias, o Senhor aponta os juízos com que ele ferirá os malfeitores. Deus não pode ter paciência por muito mais tempo. Seus juízos já começam a cair em alguns lugares e logo o seu desagrado será manifesto em outras partes. Haverá uma série de acontecimentos que revelarão que Deus é o Senhor da situação. Amém. A verdade será proclamada em linguagem clara e inequívoca. Como povo, precisamos preparar o caminho do Senhor sob a soberana direção do Espírito Santo. O Evangelho deve ser proclamado em sua pureza. Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 95 e 96. Então, Ellen White está mostrando para nós que a profecia de Sofonias tem a ver com os últimos dias. Outro texto, antes de entrar no profeta, antes de falar mesmo das profecias do profeta. No livro, numa carta que ele escreveu em 1906, e também parte dessa carta está em Eventos Finais, página 115. Nessa carta, ela cita Abacuque, capítulo 2, verso 1 a 20. Ela cita todo o livro de Sofonias, ou seja, capítulo 1, né? Todo o capítulo 1 até o capítulo 3, os versos 1 a 20. Ou seja, todo o capítulo. Vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Até o verso 20 do capítulo 3. E essa carta, ela cita todo o livro de Sofonias. Depois ela vai e cita Zacarias, capítulo 1, todo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o verso 14 do capítulo 4, ou seja, os 4 capítulos de Zacarias. Depois ela vai e cita Malaquias, capítulo 1, todo o livro de Malaquias. Então, depois ela faz um comentário. Estas cenas logo serão presenciadas ou testemunhadas, né? Algumas versões eles botam testemunhadas. Mas nessa versão de Eventos Finais, página 115, temos a palavra presenciadas, que é o sinônimo. Assim como foram claramente descritas. Onde? Em Sofonias, em Abacuque, Zacarias e Malaquias. Aqui você não vê Daniel, não vê Apocalipse. Embora saibamos claramente que essas profecias também de Daniel e Apocalipse, muitas partes desses 2 livros ainda são profecias. Tem partes que ainda não se cumpriram. A mesma situação encontramos em Abacuque, Sofonias, Zacarias e Malaquias, que ela cita. Estas cenas logo serão presenciadas, assim como foram claramente descritas. Apresento estas maravilhosas declarações das Escrituras para a consideração de todos. As profecias relatadas no Antigo Testamento, são a palavra do Senhor para os últimos dias e cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos na desolação de São Francisco. Era
desastre ali, né, que aconteceu lá nessa cidade, naquele ano, ou naquele tempo lá. O contexto aqui é maio de 1906. Então ela aproveita, ela cita Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias, e ela diz que as profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias. Irmão, onde está escrito isso? Eventos Finais, página 115. Quando ela falou isso? Em maio de 1906. O que quer dizer isso? Isso derruba por terra aquela teoria de alguns estudiosos que ensinam que as profecias do Antigo Testamento são profecias clássicas que eram para o povo de Israel, mas que não têm tanta importância para o povo de Deus agora. Agora temos que focar somente, né? Temos que focar mais, né? Mais nos livros de Daniel e Apocalipse, que são profecias apocalípticas. As outras clássicas, como Abacuque, Sofonias, Miqueias, Isaías, Jeremias, né? São profecias clássicas que pertenciam para o povo de Israel, lá no contexto da antiga aliança que Deus fez com Israel. Israel pecou e desobedeceu a Deus, então Deus não conseguiu cumprir essas profecias em favor deles. Aquela teoria que sem pé, sem cabeça, que não tem fundamento. O único fundamento dessa profecia é o fundamento dos homens, né? Homens estudiosos que querem derrubar a validade das profecias do Antigo Testamento, porque quando leem, ou não entendem ou não querem entender, porque são profecias que vêm para derrubar as teses deles em alguns aspectos, e muitos preferem a inventada teoria de que são profecias clássicas feitas para o antigo povo de Deus, o povo de Israel, que agora estão na Bíblia, mas não vão se cumprir do jeito que você está lendo. Mas a verdadeira profetisa, Ellen G. White, que nós cremos que Deus usou ela para o nosso ensinamento, ela não diz, olha, as profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias e cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. Então, o que o povo lá do Ellen White presenciou com essa gigantesca desolação da cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, ela diz, olha, igual que vocês viram isso, essa desolação, a profecia de Sofonias, de Zacarias, e ela cita todo o livro de Sofonias. E aí não sou eu que falo, não sou eu que estou inventando com coisas. Então está na carta número 154, da data de 26 de maio de 1906. Agora, se um adventista que diz crer em Ellen White, crer na Bíblia, e vai ler Sofonias 1, capítulos 1, 2 e 3, e querem jogar essa profecia lá para o passado, para o tempo da destruição de Jerusalém, para o tempo lá quando os judeus foram castigados pelos babilônios, porque Sofonias viveu pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios, né? Aí vão ler e vai dizer, não, irmão, isso não tem nada a ver com a gente, tá? Não tem nada a ver? Mas o Espírito Santo diz que sim, que tem tudo a ver para nós que estamos vivendo nesses últimos dias. Mais um texto. No livro Manuscript Releases, traduzido como Manuscritos Inéditos. Infelizmente, essa coleção não foi traduzida pela Casa Publicadora Brasileira. Os irmãos do IAG estão traduzindo, não sei se eles terminaram, né? Mas essa coleção de mais de 20 volumes de manuscritos inéditos, os Manuscript Releases,
ainda não foram traduzidos, né? Pela Casa Publicadora Brasileira, com mais de 100 anos de funcionamento, de trabalho, e é algo gigantesco, uma estrutura gigantesca, a Casa Publicadora Brasileira, com muitos profissionais de qualidade, de primeira classe, qualidade, né, que falam inglês, que sabem, né, que sabem trabalhar. Graças a Deus, a Igreja Adventista tem bons profissionais, eles sabem fazer o trabalho, né? Porém, infelizmente, esses livros não foram ainda traduzidos. No livro, Manuscritos Inéditos, volume 21, página 87, diz assim. Ela vai falar vários parágrafos aí. Parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos nessa página 87 do volume 21 de Manuscript Releases, ou Manuscritos Inéditos. Ela diz, em Miqueias, lemos, aí ela cita Miqueias 1, verso 2 a 7, Miqueias 2, verso 1 a 5, Miqueias 7, Miqueias 2, verso 1 a 5, verso 7, verso 12, verso 13, e depois ele leu Miqueias capítulo 3, todo o capítulo. Depois ela diz, quão cedo as cenas de destruição e desolação virão e serão universais, não podemos dizer. Estai também vós preparados, ou seja, apercebidos, preparados, diz o Senhor, porque na hora em que não pensais, o Filho do Homem, virá o Filho do Homem. E ela citando Miqueias, capítulo 1, 2 e 3. Depois, no próximo parágrafo, ela diz, em Abacuque lemos. Ela cita capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim, não tardará além do tempo determinado. Depois ela cita o capítulo 2, verso 3 a 20. E ela continua falando. Em Sofonias lemos. Aí ela cita o livro inteiro. O livro inteiro, composto de 3 capítulos, que vamos estudar hoje. Em outra ocasião, vamos estudar Abacuque, vamos estudar também Miqueias, os versos que ela cita aí. Mas isso é estudo para outra ocasião. Então ela diz, em Sofonias, lemos. Ela cita o livro inteiro. Isso está escrito ali, Manuscritos Inéditos, volume 21, página 87. O que mais ela diz? Em conexão a essas escrituras, ou seja, a essas passagens que estão em Miqueias, Abacuque, todo o livro de Sofonias, ela diz, em conexão a essas escrituras, leia os 4 primeiros capítulos da profecia de Zacarias e o livro inteiro de Malaquias, que tem 4 capítulos. Aí você sabe o que está em Malaquias, que nós pregamos várias vezes. Sim. E ela deixa bem claro que essas profecias são a palavra de Deus. São a palavra de Deus. Uhum. As profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias e cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. Aí vai dar uma aula. Olha, leia Miqueias, tal. Leia Abacuque, tal verso. Leia Sofonias, todo o livro. Leia os primeiros 4 capítulos de Zacarias e leia também o livro inteiro de Malaquias, que também tem 4 capítulos. Unindo todas essas profecias, ela diz assim, tem uma mensagem para vocês aí. Só que o povo vai ler Zacarias capítulo 4, que fala das 2 oliveiras. Quase ninguém entende. Sem a mensagem da vara, você vai ler, não entende. Você vai ler Sofonias capítulos 1, 2 e 3, alguma coisa você vai entender.
sem mencionar Miqueias ou Abacuque, que é um nome tão estranho que quase ninguém toca Abacuque. Quase ninguém fala de Sofonias nas pregações. Mas não deixam de ser palavras do Senhor para esses últimos dias. No Grande Conflito, página 310, a palavra do Senhor diz assim: era necessário que os homens fossem advertidos do perigo, que se despertassem a fim de preparar-se para os acontecimentos solenes, ligados ao final do tempo da graça. Declara o profeta de Deus: o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Quem estará em pé quando aparecer aquele que é tão puro de olhos e que não pode ver o mal e não pode contemplar a vestação? Joel 2, verso 11, Abacuque 1, verso 13. Para os que clamam: Deus meu, nós te conhecemos, e não obstante, têm traspassado o seu concerto e se apressaram após outro Deus. Vai citar Oséias 8, verso 2, Salmo 16, verso 4. Ocultando a iniquidade no coração e amando os caminhos da injustiça. Para esses o dia do Senhor são trevas e não luz, completa escuridade, sem nenhum resplendor. Amós 5, verso 20. E há de ser que naquele tempo, diz o Senhor, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, com velas, né? Algumas versões falam, né? Com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Sofonias 1, verso 12. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías 13, verso 11. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. Sofonias 1, verso 18 e o verso 13. Grande Conflito, página 310. Como alguém na sua sã consciência se atreve a dizer que esses profetas do Antigo Testamento, como no caso de Sofonias, Isaías, Jeremias, Abacuque, esses profetas de Deus, santos profetas de Deus, falaram lá para o tempo deles lá. E agora pode ser que tenha alguma coisa a ver conosco, mas nem sempre. São profecias clássicas. Enquanto muitos estão falando isso, a voz profética diz: não, as profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra de Deus para os últimos dias. E ela manda ler Sofonias, o livro inteiro, que é hoje o tema da nossa pregação. Oh, meus amados irmãos adventistas do sétimo dia, sei que na hora do seu batismo você falou que você cria ou acreditava em toda a palavra do Senhor, a Bíblia, como fonte autoritativa, inerrável, fonte divina de ensinamento para você e para a sua família. Sei que você falou isso. Ou você pelo menos concordou quando perguntaram: você crê nessa Bíblia aí? Você crê na Bíblia? Você crê no Espírito de profecia? Então a própria serva do Senhor está dizendo agora: vai e leia esses capítulos. Lógico, para o nosso tempo, que é mais ou menos uma hora de estudo, não dá para ir
ler todos os capítulos de Zacarias, embora nós já apresentamos profecias, estudos sobre Zacarias 1, Zacarias 2, que é uma profecia maravilhosa. Zacarias 2 é uma profecia maravilhosa sobre o estabelecimento do reino. Zacarias 3, outra profecia magnífica sobre a experiência dos 144.000. Josué, o anjo, né? A experiência maravilhosa sobre os 144.000. Oh, meus amados irmãos. Zacarias 4, a maravilhosa profecia sobre as duas oliveiras, o vaso de ouro, o candeeiro, o castiçal, 7 canudos. Uau, profecias lindas. E ela diz, leiam essas profecias em conexão com o livro inteiro de Sofonias. Somente aqueles que estão todos os dias conosco, nessas lives, estudando há meses ou há anos, poderão entender a profundidade das palavras de Ellen White, a nossa irmã Ellen White, no livro Manuscript Genesis, volume 21, página 87. Dizem, leiam essas profecias em conexão com Sofonias, Abacuque, Miqueias, enfim, Zacarias. Algo tremendo, tremendo. Isso me enche de alegria. Se nos enche de alegria, mostrando que sim, estamos no caminho seguro, que nunca erra. A palavra de Deus não erra, irmãos. Agora convido vocês a pegar sua Bíblia, abrir ela no livro de Sofonias, igual que ela não diz que são profecias para os últimos dias. Vamos estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, todo o livro de Sofonias. E talvez em outra ocasião podemos ler, em conexão ao Sofonias, os 4 primeiros capítulos de Zacarias. Porque ela diz, né? Leia, mas em conexão a tal capítulos aí. Porque estão todos os profetas estão interligados. Para mostrar uma mensagem sólida, indestrutível, fundamentada num assim diz o Senhor, não num assim dizem estudiosos, grandes comentaristas. Não, 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 não. Assim diz o Senhor. E os profetas estão em harmonia completa entre si, porque foram inspirados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. E a prova que Ellen White foi inspirada pelo mesmo Espírito de Sofonias está nas palavras dela, nos orientando, nos levando a ler as profecias desses antigos profetas, unindo os capítulos com capítulos para ter uma mensagem sólida para os últimos dias. Essa é a prova que ela teve o mesmo espírito dos profetas. O mesmo. Só que muitos não entendem Ellen White. Muitos. Não entendem e outros rejeitam diversos, né? Não. A pessoa diz, eu não creio. Não creio nela. Mas ela te leva para a Bíblia. Ela te leva para a Bíblia. Sim. Então, você rejeitando ela, você não está rejeitando um ser humano que já morreu, né? Já tem mais de 100 anos que morreu. Igual, Sofonias faz 2.600 anos que já morreu. Sofonias, 2.600 anos que já morreu. Mas a profecia de Sofonias é tão válida, tão atual, tão atualizada como se fosse algo que foi escrito no ano passado. Então, ao rejeitar Ellen White, você não está rejeitando Ellen White, você está rejeitando o Espírito Santo. E se você continuar dessa teimosia,
logo você vai descobrir a bobagem que você fez com tua vida, pecando contra o Espírito Santo que inspirou os profetas. Sim, sim. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Chamar as mensagens de Deus, os caminhos do Senhor, as mensagens que Deus manda, você vai chamar essas mensagens como se fosse de Satanás. Esse foi o contexto em Mateus capítulo 12, quando Jesus falou sobre o pecado imperdoável. Qual foi o contexto? Jesus curando, falando, inspirado pelo Espírito de Deus, e os fariseus diziam, não. Ele está fazendo tudo isso pelo príncipe de Beelzebu, príncipe dos demônios. Foi o contexto. Então, meu amado, você rejeitando Ellen White, tu não está rejeitando um ser humano que já morreu faz muitos anos. Você está rejeitando a própria palavra do Senhor. Muito bem. Vamos continuar. Sofonias capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as pedras de tropeço juntamente com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar e o nome dos Shemarins, com os sacerdotes, os que adoram o exército do céu sobre os telhados, os que adoram e juram ao Senhor e juram por Milcão. E os que se desviam de seguir o Senhor e aqueles que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Nesses primeiros 6 versos, vemos claramente um juízo prestes a acontecer sobre os habitantes da terra, embora foi parcialmente cumprido, né, na destruição de Judá nos dias do depois do tempo do profeta Sofonias, né? Parcialmente se cumpriu em Judá, né? Como menciona aqui. Aqui, verso 4, eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre os habitantes de Jerusalém e exterminarei o restante de Baal desse lugar. Então, Sofonias escreveu diretamente para nós nos últimos dias, quando os céus e a terra, e o mar, todo o que neles há de ser consumido juntamente com os perversos, no grande e terrível dia do Senhor. Os juízos finais, que se culminam com a volta de Jesus. Você pode claramente ver isso no verso 3. Ok? Vamos agora no verso 7, continuando aqui a nossa leitura. Cala-te na presença do Senhor, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. Então aqui, no verso 7, introduz a doutrina, a profecia que tem a ver com o dia do Senhor. É lógico que isso não aconteceu, o dia do Senhor não aconteceu em 2.600 anos atrás, né? 2.500 anos atrás com a destruição de Judá pelos babilônios. Lógico que isso não aconteceu, né? 2.600 anos atrás, né? O dia do Senhor é um evento futuro. É por isso ele nos diz que devemos ler os 3 capítulos de Sofonias. Os 3 capítulos, o livro inteiro, né? E que são profecias, como ele deixou bem claro aqui, são profecias para os últimos dias, eventos finais, página 115. Continuando aqui, Sofonias, verso 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, que é o dia da matança, né? Sacrifício, matança,
dia do castigo. Acontecerá no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes desconhecidos. No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as casas dos seus mestres com violência e engano. Povo perverso, né? E acontecerá que, naquele dia, diz o Senhor, haverá um barulho de um clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte e grande quebrantamento desde as colinas. Uivai, vós, habitantes de Maquites, porque todo o povo que mercadejava está arruinado, todos os que carregavam prata foram destruídos. E acontecerá que, naquele tempo, examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas e castigarei os homens que estão assentados sobre suas borras, que dizem no seu coração, o Senhor não fará bem, nem fará mal. Este verso específico se refere ao juízo, né? Ao juízo investigativo, especialmente onde Deus vai fazer esse juízo na sua amada igreja. Vai examinar Jerusalém cuidadosamente. Será um juízo exaustivo, minucioso, né? E os homens que dizem no seu coração, o Senhor não fará bem nem mal, são os mesmos que em Ezequiel capítulo 9, verso 9, são os mesmos que dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Ezequiel 9, verso 9. Então, esses mesmos de Sofonias capítulo 1, verso 12, eles dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. O Senhor não fará nem bem, nem mal. Ou seja, por quê? Se ele abandonou a terra e não está vendo, então, realmente não vai fazer nem bem, nem mal, porque ele não está vendo. Por isso, os seus bens, aqueles que serão visitados durante esse juízo para os vivos, na casa de Deus, seus bens serão saqueados e as suas casas assoladas. Eles também edificaram casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão do seu vinho. Ou seja, as casas dos ímpios na casa de Deus serão tomadas, saqueadas pelos ímpios, por aqueles que, né, pelas pessoas ímpias do mundo, né? Porque Ezequiel 9 passará, haverá famílias inteiras que não vão subsistir. Sim, famílias inteiras, que o pai, a mãe, os filhos, o avô, tios, não vão subsistir. Como diz Ezequiel 9, verso 6, passar pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, tem que marcar nas testas os homens que suspiram e gemem. Então, essa Jerusalém, do verso 12, de Sofonias 1, é a mesma Jerusalém de Ezequiel capítulo 9, verso 4 a 6. A igreja do Senhor na reta final. Sim. Então, aqueles que não serão selados ou marcados pela marca de Ezequiel 9, põe uma marca nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio de Jerusalém, ou da igreja. Então, por isso, os seus bens, dos que não vão ser selados, eles serão destruídos na matança, mas aqui não é ainda a volta de Jesus. Não, o mundo continua. Eles deixarão mansões. Você tem vilas de pessoas de pastores, grandes funcionários da igreja. Tem vilas condomínios fechados.
em grandes cidades, Salvador, São Paulo, enfim, grandes cidades, condomínios fechados, ninguém entra, ninguém sai, câmera, segurança e tudo. Então, infelizmente, se esses grandes líderes não serão selados, caso que continuarem a dizer, nada a ver, Ezequiel 9 não vai acontecer, imagina, como que Deus vai fazer na sua amada igreja? Isso não. Enquanto Ellen White diz, estudar o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Isso está no livro Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. E ela manda estudar, e grandes homens dizem que não. Então, na destruição de Ezequiel, na destruição profetizada em Ezequiel 9, que são os anjos que vão fazer isso, 5 anjos com armas destruidoras nas mãos. Sim. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Então, na hora de executar esse juízo, Deus vai examinar, o Senhor vai examinar Jerusalém cuidadosamente com velas. E vai castigar aqueles homens que estão assentados sobre as suas morras e que dizem no seu coração, o Senhor não fará bem, nem fará mal. Por isso, os seus bens serão saqueados, as suas casas assoladas. Eles também edificarão belas casas, belos condomínios fechados, mas não vão habitar nelas. Plantarão vinhas, ou seja, vão fazer planos, mas não vão desfrutar desses planos que estão fazendo. Por quê? Eles não estão se preparando para escapar ao juízo de Deus. Qual é o contexto do verso 12, 13, do verso 12 e 13? É o 14. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará amargamente. Então, o dia do Senhor, esse grande e terrível dia do Senhor, é o mesmo dia que o antitípico profeta Elias, Malaquias capítulo 4, anuncia. Aqueles que não têm a mensagem de Elias, com certeza não vão poder subsistir esse grande e terrível dia. Malaquias capítulo 4, verso 5. Daí você vê uma conexão, como Ellen White profetizou, Manuscript Releases, volume 21, página 87. Ela cita, assim, vou ler o que ela escreveu. Em Sofonias lemos. Depois ela cita o livro inteiro. Sofonias capítulos 1, 2 e 3. E ela diz, em conexão a essas escrituras, leia os 4 primeiros capítulos de Zacarias e o livro inteiro de Malaquias. E Malaquias finaliza o seu livro profetizando sobre o antitípico Elias. Sim. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Voltando para Sofonias capítulo 1, verso 14, vai falar sobre o grande dia do Senhor que está perto. Está perto, como o profeta repete, e se apressa muito até a voz do dia do Senhor. Ou seja, antes mesmo de chegar, tem a voz do dia, a mensagem, a voz que anuncia o dia. Qual deve ser essa voz? A voz do antitípico profeta Elias. É a voz do Senhor que clama a cidade. Então, a voz do dia precede o dia, precede o grande dia. Ou seja, antes de chegar o grande e terrível dia, o grande e terrível dia do Senhor,
ele envia uma mensagem que é a voz do Senhor para a cidade, como diz Miqueias, capítulo 6, verso 9. A voz do Senhor clama à cidade. Essa cidade é Jerusalém. Essa cidade é a igreja. A voz do Senhor clama à cidade, e o homem sábio verá teu nome. Ouvi a vara e quem a designou. Então a voz do dia vem numa mensagem, numa vara que fala, anunciando o dia do Senhor para poder escapar. Sim, até a voz do dia do Senhor. Ou sim, meus amados irmãos, quem não ouve a voz, a mensagem que explica como escapar do dia, perecerá. Eis que vos enviarei Elias o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ellen White, no Testemunhos para Ministros, página 475, comentando essa profecia de Malaquias, de novo ela comenta, citando Malaquias 4, verso 5, ela diz: alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, os homens poderão dizer: sois demasiado. Vou fazer uma tradução técnica, direta. A tradução direta seria: você é demasiado sincero. Você não interpreta as profecias da devida maneira. Deixe-me mostrar-lhe como ensinar sua mensagem. Essa foi a profecia dela. Ela profetizou que alguém deveria vir, ia vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecesse, os homens iam dizer: você é demasiado sincero, você não interpreta as profecias da devida maneira. Deixe-me mostrar-lhe, deixe-me ensinar você como pregar sua mensagem. E foi isso que aconteceu quando a voz, a mensagem sobre o grande e terrível dia do Senhor veio em 1929, a mensagem da vara, que veio para explicar todas essas profecias. Os homens fizeram exatamente o que a serva do Senhor tinha profetizado em 1890. Irmão, ela quando falou isso, ela estava se referindo à sua própria obra. Ela mesma falando da sua obra. Ela mesma profetizando sobre sua obra. Não, 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 não. Não. Ela começou a profetizar em 1844, pouco depois do grande desapontamento. E ela fez essa profecia mais de 45 anos depois do seu ministério profético ter iniciado. Então não tem como dizer que ela estava se referindo. Olha, em Testemunhos para Ministros, página 475, ela não está se referindo que alguém tinha que vir, não. Ela mesma está se referindo à sua obra. Já pensou? O grau de cegueira, não é cegueira, é rebelião, é rejeição. Se rebelam contra a inspiração. Então, a voz do dia do Senhor é a mensagem que veio para nos preparar. Escute bem. Talvez você está aqui pela primeira vez, aqui nessa sala, ouvindo esse vídeo, ou ouvindo esse áudio. Talvez pela primeira vez. Procure saber sobre a mensagem da vara. Procure saber sobre a mensagem do selamento dos 144 mil para escapar da terrível destruição profetizada em Ezequiel capítulo 9 e ser os futuros guerreiros, soldados do Senhor na reta final da história. Procure saber sobre isso. Essa mensagem não é outra igreja. Não é outra denominação. É uma mensagem que veio primeiro para
salvar a igreja e depois salvar o mundo. É o resumo da vara. Vem para selar, para salvar. Você adventista, você ancião, você pastor, líder da igreja, diáconos da igreja, simples membros, do zelador ao pastor, a mensagem vem para nos fortalecer, não enfraquecer, tirar você da igreja, levar você para outro canto, não. Veio para te fortalecer na amada igreja do Senhor. A igreja que recebeu a mensagem do juízo, começando com Ellen White. Oh, sim, meus amados irmãos. O grande dia do Senhor, verso 14 de Sofonias, capítulo 1. O grande dia do Senhor está perto e se apressa, até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará amargamente. Aquele dia será um dia de ira, de retribuição, de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. Mas por quê? Por que esse dia vai ser assim? É porque para os ímpios que rejeitam a mensagem, na hora que quando começaram a ver realmente o que a mensagem de selamento, o que a Bíblia, o Espírito de profecia tem profetizado para o nosso tempo, eles vão começar a ver realmente que não eram fábulas, não eram mensagens ou palavras de homens, eram palavras do eterno Deus de Israel. E eles vão correr atrás para saber o que está acontecendo, mas tarde demais. Eles não vão entender nada. Não foram selados. Vai ser um dia de angústia, de tribulação para eles. De alvoroço. Como assim de alvoroço e de assolação? Por que alvoroço? Você quer saber por que alvoroço? Vamos ler somente 3 versos em Ezequiel 9. Alguns versos de Ezequiel 9. Vamos ver. Por que será de alvoroço? Por que essa angústia? Vamos em Ezequiel 9. Porque está se referindo do dia do Senhor. Oh, irmão, Ezequiel 9 já aconteceu lá, a destruição de Jerusalém, não tem nada a ver com a gente agora. Não. Ezequiel 9 é o capítulo que todo adventista tem que ler, decorar, memorizar. Ele não é um capítulo que nós, como povo de Deus, temos que ler de joelho. Mas por que de alvoroço? Vamos ler o verso 4. A partir do verso 4 até o 7. E o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, a mesma Jerusalém de Sofonias 1, verso 12, viu? É a mesma cidade de Miqueias 6, verso 9. Deus clama a cidade com a mensagem. Vem com a mensagem, a voz do dia, né? Que é a voz do dia. Vem para clamar. Se prepare porque o dia está chegando. Mas haverá um grupo de pessoas que não vai dar na mínima. Ou se você vai mandar link, não vão entrar. Você vai mandar mensagem, não vão ouvir. Você vai mandar texto, eles não vão olhar. Eles vão se fechar, se fechando, e cada vez mais se fecham, eles vão se distanciar da mensagem. Eles vão se distanciar da voz do Espírito na mensagem. Eles vão perseguir a mensagem. Eles vão te chamar servo do diabo. Eles vão te dizer, olha, você está perturbando a paz dos irmãos. Os irmãos querem viver em paz, mas você vem aqui com essa mensagem, está perturbando a gente. Cala a boca, não fale mais, sai daqui. Você não é servo de Deus, não. A igreja não prega assim. Eles vão se endurecer contra a mensagem. E eles vão fechar o coração para não ouvir a mensagem. Eles vão seguir homens, líderes de grande renome nacional e internacional, grandes comentaristas, pessoas que o povo, né, adula, praticamente quase adora, como se fossem deuses. A maioria vão fechar os olhos. Vão fechar os olhos para não ver, fechar os ouvidos para nem sequer ouvir, e fechar o coração para que a mensagem não toque eles.
vão se endurecer como os fariseus e saduceus, como os piores inimigos de Jesus. Mesmo vendo que as obras de Cristo eram obras do Espírito Santo, eles se levantaram com um ódio redobrado. Não, não pode ser. Como pode ser? Esse cara vem de Nazaré, olha, e nem estudou com a gente, não fez teologia, não estudou nas nossas escolas. Pode uma coisa boa sair de Nazaré? E, aliás, me falaram que no seu nascimento, o Josué, José, né? José não foi ele que engravidou essa virgem. Tu já ouviu isso? Sim, sim, eu lembro. Ah, deve ser um bastardo, um filho de adultério. Foi um adultério, ela cometeu adultério. Então eles tinham todos os motivos aparentes para perseguir Jesus e fechar os olhos, e eles levaram a maioria do povo judeu a rejeitar o Messias, a maioria. Embora a minoria ficou com Jesus, se tornaram cristãos e se tornaram os fundadores da igreja primitiva, e os nomes dos 12 apóstolos estão nos fundamentos da cidade da Nova Jerusalém, né? Então, quando os homens não querem ouvir, gente, eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir. Mas por que será um dia de alvoroço? Por que será um dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, de tribulação e angústia? Por quê? Qual é o contexto aqui? O contexto é o grande dia do juízo de Deus, que começará pela Jerusalém antitípica, Laodiceia, ok? A igreja que recebeu as visões de Ellen White e que nas suas doutrinas dizem que Ellen White foi inspirada por Deus. Eu creio. Essa é a igreja. Essa é a Jerusalém antitípica. Mas o que deve acontecer? Deus envia a mensagem, que é a voz do dia do Senhor, a voz da mensagem, a voz que anuncia o dia na cidade, Miqueias 6, verso 9, e os homens se levantam, rejeitam. E como consequência, teremos muito em seguida o cumprimento disto aqui, Ezequiel 9, verso 4. Vamos ler o verso 4, a partir do 4. E o Senhor lhe disse, ou seja, ao anjo selador, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele, o Senhor, a meu ouvir, ao ouvir nos ouvidos do profeta, disse ele ao meu ouvir, ide, ou seja, essa ordem foi dada aos outros 5 anjos, na verdade são 6. Você pode ver no verso 2, 6 homens, 6 anjos, 1 selando e 5 matando. Aos outros disse ele a meu ouvir, ide após ele. Após quem? Após o anjo selador, através da cidade, ou seja, através da igreja. E a ordem foi, e ferir, ou seja, matem, firam. Não poupem o vosso olho, nem tendes penas. Porque esses anjos são seres santos, puros, que podiam ter pena de quem? De alguma das categorias aqui. Não tendes penas. Não tendes pena. Misericórdia. Quem serão os mortos? Verso 6, Ezequiel 9, verso 6. Que é uma profecia que ele não diz que você tem que ler de joelho. E tem a conexão com Sofonias, verso 12, 13, 14. É o dia do juízo.
É o grande e terrível dia do Senhor que começará pela casa de Deus. Quem serão os afetados ali nessa matança? Verso 6. Matai totalmente velhos, jovens, virgens, ou seja, donzelas, virgens, e crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. Qual marca? A marca do verso 4. Põe uma marca. Marquem os que suspirem. Selem. Coloca uma marca. Façam a distinção entre os que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Na hora da matança, a ordem será dada de não chegar perto de nenhum desses homens que tiver a marca, dos irmãos que foram selados. Não chegue perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e comensai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E qual foi a outra ordem? E ele, o Senhor, lhe disse: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Aí você vê o alvoroço. Misericórdia, Senhor! Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai querido. Hoje eu estou lendo e tremo diante de Deus. Tremo. Irmão, o que tem a ver Ezequiel 9 com Sofonias? Tem tudo a ver. E ele não diz que o livro inteiro é para hoje, tendo uma pequena aplicação na destruição de Judá lá pelos babilônios, mas o livro inteiro tem uma aplicação direta para nós. Verso 8, depois vou mostrar a ligação. Vamos ligar os dois profetas ali. Vamos conectar os dois profetas, como fala a inspiração. Não é brincadeira. Adventista do sétimo dia, pelo amor de Deus, não se atreva a rejeitar uma mensagem tão sólida da palavra de Deus. Não é Leonel, não é fulano Beltrano. São os profetas de Deus falando para nós. É a profetisa Ellen White, fundadora da igreja, dizendo que leiam essas profecias. E em alguns casos ela diz, leiam de joelhos, ou seja, tremam diante de Deus. Busquem ao Senhor. Deem a voz de advertência. Clamem. Não é brincadeira. É algo muito solene. Já imaginou Jesus falando para os anjos que vão ceifar os ímpios, os acãs, o joio na igreja? E ele lhes disse, profanai a casa, enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Verso 8. E sucedeu que, enquanto eles, os anjos, os estavam matando, e o fui deixado, Ezequiel escapou. Os Ezequiel antitípica escaparão. Os Ezequiel antitípicos escaparão. Vão escapar. Aqueles que vão ser deixados, os que vão ficar. Os acãs serão levados. Você lembra daquela profecia de Lucas 17? Você lembra? Serão levados e outros deixados? Você lembra? E os discípulos perguntaram para Jesus, mas onde? Para onde vão ser levados? Jesus simplesmente diz, onde estarão os abutres, os urubus,
as aves rapinantes, aí estarão os cadáveres daqueles que vão ser levados, e aqueles que forem deixados vivos na igreja são os escapados. Os que vão ser tirados ou levados são o joio de Satanás. O joio do diabo na igreja serão arrancados, levados, e o trigo deixado. Só está bem claro aqui no verso 8. Isso que diz também em Isaías capítulo 4. Aqueles que foram deixados em Jerusalém serão chamados santos. Os deixados vão ser chamados santos. São aqueles que vão escapar. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e foi deixado, e não foi levado. Se os ímpios deixados, não, ele foi deixado, e fui deixado. Fui poupado na casa. Com isso temos uma sólida base bíblica de que o joio, os acãs, os grandes acãs, não vão sair por si só. Eles serão arrancados na marra. Serão arrancados. Tu não vai ficar, não. Tu não vai perturbar mais a minha igreja. Chegou o tempo, mandei mensagem para ti, mandei áudio, mandei texto, mandei vídeos, mandei panfleto. Tu não quis ouvir, tu não vai ficar, não. Serão arrancados. Na brava mesmo, arrancados. E os fiéis deixados. Igual no contexto de Ezequiel. E eu fui deixado. Os outros foram mortos. E quando ele foi deixado, caí sobre minha face e clamei. E disse o profeta, né? Ah, Senhor, tu destruirás todo o remanescente de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Peraí, Senhor, tu vai destruir tudo? Ou seja, tem igrejas que... Oh, Senhor Deus. Tem igrejas grandes, pequenas, infelizmente. Não haverá nenhum selado. Haverá as igrejas que talvez vai ter uma família só. Ou um irmão, uma irmã. Ah, da minha igreja escapei. Então essa pessoa vai olhar, vai dizer, cadê o primeiro ancião? Lembrando que esse juízo começa pelos anciãos. Então eles se tornaram os grandes acãs na igreja. Começaram pelos grandes pastores. Então se tornaram os grandes acãs. É difícil acreditar nisso? É difícil, claro que é difícil. Mas qual o contrário? Me diga que não vai ser assim. Me diga aí, me prove pela Bíblia dizer que não vai ser assim. Não vai ser assim? Quem é você para dizer que não? Por causa dessa atitude, muitos vão morrer mesmo. Vão morrer por causa dessa atitude, porque eles dizem, não, isso é inacreditável. É inacreditável, mas não significa que é mentira. Não é mentira. É verdade. É uma coisa que foge o pensamento humano. Mas, Leonel, será que isso mesmo vai acontecer com um dia? O verso 7 vai se cumprir? Vai! Profanar a casa, profanar a igreja. Encher os atos de mortos. Por quê? Lá no santuário, lá atrás, não podia entrar cadáver dentro do recinto do santuário. Onde Deus é adorado, não pode estar levando um morto, porque Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. Era proibido aos israelitas entrar com motos lá no recinto do santuário, onde estava o santuário, os átrios do santuário. Não pode entrar com cadáver dentro. Aí nesse contexto está mostrando, no cumprimento de Ezequiel 9, haverá também cultos, talvez improvisados. Um jejum improvisados, porque
a destruição começará lá em cima, na cúpula, lá no santuário. Começa pelo santuário, onde estavam os anciãos, os grandes líderes, onde estava o Sinédrio. O Sinédrio se reunia lá na cúpula, lá tinha uma câmara especial para fazer aquelas grandes reuniões dos líderes, dos principais líderes da nação, da igreja. Começará ali. Isso vai se alastrar pelas redes sociais no dia do cumprimento de Ezequiel 9. Se alastrar pelas notícias, WhatsApp, Facebook, Twitter ou X, né, que hoje é X. Vai se alastrar. E vai chegar até os membros, que na sua vasta maioria não serão selados, seguindo grandes homens, seguindo o sinédrio antitípico. E aí eles vão correr para as igrejas. Meu Senhor, Senhor, perdoa. Senhor, o que está acontecendo? Vai ser um dia de trevas, de escuridão, de alvoroço. Alvoroço. Vai ser, oh, meus amados irmãos. Por isso ele não vai desleia as sofonias. Dia de alvoroço, porque é algo alvoroçador. Vai ser um escândalo. Uma assolação. Dia de angústia. Por quê? Para aqueles que, ele não diz, para aqueles que não foram selados. Para aqueles que, dizendo para o Senhor, Senhor, olha, nós te conhecíamos. Olha só. Ela está citando aqui, como já mostrei para vocês, ela está citando Sofonias, falando do juízo. Falando do juízo. Vai dizer, Deus meu, nós te conhecemos. E, não obstante, tem traspassado o seu concerto e se apressaram após outro Deus, ou seja, eles abandonaram Deus, estavam seguindo o diabo, né? Seguindo as teorias, as invenções do outro Deus aqui em singular, só pode ser o anjo caído, Satanás. Eles se apressaram após outro Deus, ocultando a iniquidade no coração e amando os caminhos da injustiça. Para esses, o dia do Senhor são trevas e não luz, completa escuridade, sem nenhum resplandor. E ela vai citar Sofonias capítulo 1, verso 12. Sofonias capítulo 1, verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar, será saqueada a sua casa, a sua fazenda, e assoladas as suas casas. Oh, meus amados irmãos, ou você se acorda hoje, não amanhã, ou você acorda hoje com essa mensagem, ou seguirá dormindo juntamente com os grandes anciãos da amada Igreja do Senhor, só para se despertar naquele grande dia. E tu vai clamar, meu Deus, nós te conhecemos. O grande conflito, página 310. Senhor, não lembra de mim? Eu fui o presidente da associação. Tantas almas que eu fiz, que batizei. Senhor, não lembra de mim? Aquele dízimo gordo que eu devolvia. Senhor, não lembra de mim? Todos os meus filhos nasceram na igreja. Fui presidente de divisão. Eu levei milhares de pessoas a teus pés. Amém. Mas, o que esse povo tinha? Eles ocultavam iniquidade no seu coração e amando os caminhos da injustiça. E para esses, o dia do Senhor são trevas e não luz. Voltando para Sofonias capítulo 1. Eu creio que hoje vamos só ver o capítulo 1. Só o capítulo 1. E se Deus permitir, na próxima ocasião, né? Próximo sábado, se Deus permitir,
apresentaremos os capítulos 2 e 3. Oh, meus amados irmãos, você que é adventista por muitos anos, por 30, 40, 50 anos, do que vale ser adventista todos esses anos e no final se cumpre em você a terrível sentença de dizer: não te conheço. Tu tem pecado no teu coração. Você se rebela contra mim. Se rebela contra mim a serva Ellen White. Quando ela fala uma coisa, tu diz: não é bem assim. Se rebela contra Sofonias, contra Ezequiel, contra Miqueias, contra os profetas da Bíblia. Além disso, você fez voto de dizer que toda a Bíblia inspirada por Deus é a minha regra de fé. Mas na prática, não cumpre. Para você, se você seguir nesse caminho, muito em breve, o dia do Senhor que iniciará na igreja vai ser um dia de alvoroço. Se cumprirá Ezequiel 9, verso 7. Muitos irão pela casa de Deus fazer um jejum improvisado, talvez uma reunião de oração improvisada, ao ouvir a notícia, começando lá na cúpula, no sinédrio antitípico, o povo irá desesperado, desnorteado, não sabendo para onde ir, porque esperavam um acontecimento, eis que aconteceu outra coisa totalmente desconhecida, porque eles preferiram as trevas em vez da luz, quando chegou o dia, em vez de ser um dia de luz, vai ser trevas, porque escolheram as trevas, as mentiras, as teorias humanas, as invenções de instituições de saberes, instituições de ensino. Não, porque tal instituição, tal faculdade, eles falaram que vai ser assim. Não pode ser que todos esses homens sábios, de PhD, mestrado em teologia, não pode ser que todos eles estão errados e você, tu tá com razão, não pode. Só que eu e os que pregam a mensagem, nós que pregamos a mensagem, não falamos assim diz João, assim diz Leonel, assim diz Maria. Não. Nós dizemos assim diz Sofonias, assim diz Ezequiel, assim diz o Senhor nos seus santos profetas bíblicos. E o céu e a terra passarão, mas nem um tio de Sofonias passará. Nem um tio. Pode assinar, pode crer. Essa palavra é válida. Podem crer, sem errar. Nem um tio de Sofonias vai desaparecer. Não vai mesmo. Vai se cumprir. E aquele dia vai ser um dia de alvoroço. Dia de trevas. Oh, sim. O que mais verso 16 diz? Um dia de trombeta, um dia de alarme contra as cidades fortificadas, contra as grandes associações, contra as altas torres, os púlpitos. De um dia a mentira será pregada e a palavra de Deus desprezada. E terei angústia sobre os homens que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó e sua carne como esterco. Você sabia que na descrição de Ezequiel 9, em muitos casos nem sequer haverá enterro? Vai ficar a carne, os cadáveres vão ficar como esterco. Como quando a vaca fez a sua necessidade, aí fica lá como esterco, lá no mato, na grama, né, no pasto. Vai morrer, não haverá ninguém para enterrar. Além disso, será um dia no tempo da guerra. É no meio da guerra, Terceira Guerra Mundial, o mundo está em comoção, em alvoroço, confusão. Aí no meio dessa guerra, Deus purifica a sua amada igreja, purifica a terra nossa lá, para estabelecer o reino,
e intervém na igreja, primeiro intervém na igreja, o que acontecerá? Haverá casas, famílias inteiras, rebeldes. O pai se rebelou e a mãe também, os filhos também. Igual que aconteceu. O pastor se rebela, diz que não é assim. E o povo vai lá na onda do pastor, né? Ah, não estuda não. Olha, eu fiz teologia, eu estudei muito. Eu tenho um mestrado, eu tive os melhores professores da igreja. São esses homens sábios, equilibrados, homens estudiosos. Não pode ser que eles estejam errados e esse homem lá está com a razão. Não, não pode. Então, em alguns casos, famílias inteiras serão exterminadas. Ezequiel 9, verso 6. Matai totalmente velhos, jovens, virgens, aquelas filhas que ainda não casaram, e os jovenzinhos solteiros, crianças pequenas das mães infiéis. Jovens, né? Velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e as mulheres. Quem vai enterrar quem? Quem é que vai enterrar quem? E tu vai lá no vizinho, também o vizinho tem a sua carga. Alguém morreu lá na casa dele. Ou tá lá na guerra. Quem que vai enterrar? Diga. A sua carne será como esterco. Misericórdia. Adventista do sétimo dia. Hoje, talvez você duvide. Duvide que isso vai ser uma realidade, né? Mas isso não vai acontecer primeiro se Deus é um mentiroso, Zacarias também, Sofonias é um mentiroso, Ezequiel é outro mentiroso e ele não é a pior de todos, a pior de todos eles, a grande mentirosa. Que ela diz, olha, estuda Ezequiel, estuda Sofonias, estuda fulano, porque isso vai se cumprir. Então, se eles são mentirosos, todos, juntamente com o Espírito Santo, então ele não é a grande mentirosa. Então, nada disso vai acontecer, viu? Pode ir na onda dos outros lá que falam que não dá bola não. Vai empurrando com a barriga e, sabe, quem sabe no final você vai ser salvo, Jesus voltará e vai finalizar a obra que começou em ti, aí vai ser todo beleza. Não é assim que está escrito, viu? Não é assim. Não é assim. Aí, nem a sua prata, nem o seu ouro serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Mas toda esta terra será devorada pelo fogo do meu ciúme, porque ele, Deus, né? Ele certamente fará uma rápida destruição total e apressada de todos os moradores da terra. Misericórdia. Misericórdia. Essa é a mensagem de Deus para mim que falo primeiro, e minha família, e para você que está ouvindo, e para a amada igreja do Senhor. Que a igreja possa atentar a essas advertências de amor, não de alarmismo, de acusando, apontando o dedo. Não, é de amor. Agradeça a Deus se a mensagem chega até ti. Pondere, reflita, estude. Não vai orar, Senhor, me prove que é verdadeira. Provar o quê? Provar, Deus vai ter que te dar um sonho para dizer que Sofonias tem razão? Deus vai ter que fazer para dar um sonho para ti especial, para dizer, filho, filha, Sofonias tem razão. Não, Sofonias já está com razão. Ele não é, já, você está com a razão, porque o Espírito já revelou para eles o teu dever, o teu caminho. Agora, teu dever, sabe o que tem que fazer? Tem que orar para que Deus te dê força para obedecer. Não orar para dizer, Senhor, me revele que essa mensagem de Sofonias é verdade. É uma oração de presunção. Deus não vai responder. Tu tem que orar para que Deus te dê força para obedecer. O escrito está, porque o escrito está, já está escrito, está revelado. O escrito já está escrito.
Tu não precisa ir lá dizer, Senhor, me revele se Sofonias é verdadeiro, se Elenoy está falando verdade. Não, 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 não. Deus não vai responder essa oração para ti. É uma presunção. É um descaso. Agora, a oração humilde tem que ser, Senhor, dá-me força para escapar o dia do teu juízo, porque eu sei o que o teu profeta Sofonias, a tua serva Elenoy falou, o que Ezequiel falou, eu sei que isso vai se cumprir, tão certo como o dia segue a noite, como a noite segue o dia. Essa é a oração de um fiel servo, de uma fiel serva de Deus. É uma oração que Deus vai te responder, porque da mesma maneira que Ele me fortaleceu, que Ele me deu força para acreditar e coragem para falar, força para seguir, Ele também te dará força se você orar para ser um fiel servo de Deus, uma fiel serva do Senhor na reta final da história da humanidade. Com certeza absoluta, Deus não desprezará a oração de alguém que clame a Ele para escapar o juízo, clama a Ele para ser um fiel servo do Senhor. Com certeza absoluta, Ele te dará força. Ele não te desamparará. Agora você vai orar para dizer, Senhor, eu quero saber se o que Sofonias falou é verdade, se vai se cumprir. Não vai te responder. Ele diz que a terra passa e o céu também passa. Mas a sua palavra, a palavra dele, não passará. Então, tu vai orar para saber que se a palavra de Jesus vai passar? Não, 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 não. Na próxima semana, se Deus permitir, no próximo sábado, dia 20, vamos estudar os 2 próximos capítulos de Sofonias, que é um livro grandioso. 3 capítulos só. Mas é tipo, como se fosse uma bomba. Algo tão poderoso, capaz de destruir as fortalezas das heresias satânicas. Esse livro entra com uma bomba e detona Satanás com suas heresias. Amém por isso. É como uma bomba. É um míssil. É um míssil supersônico que entra e devasta as heresias de Satanás. Detona com as heresias do diabo. Por isso ele diz, leia esse livro. Em conexão com Malaquias, com Miqueias, enfim. Essa poderosa mensagem de Deus para mim, primeiro, para eu escapar, eu e minha família. E para você que está ouvindo, em nome de Jesus,